Boa noite a todos. É com imensa alegria, com enorme satisfação que a Academia Mineira de Letras, nesta noite luminosa, inspirada pelo melhor da música de Minas Gerais, se reúne hoje para dar posse àquele que já é um grande acadêmico, J.D. Vital. Humanista, filósofo, comunicador, jornalista, gestor público, expoente do mundo corporativo, uma personalidade sempre alinhada à defesa das melhores causas, quais sejam as da educação, da cultura, da história, da memória, das letras e das artes. É com grande alegria que hoje, então, vamos empossar na cadeira de número 10, cujo patrono é Cláudio Manuel da Costa, este mineiro de Barão de Cocais. Vamos agora proceder à formação da mesa diretora destes trabalhos. Chamo, nesse momento, para integrar a mesa, o secretário-geral da Academia Mineira de Letras, professor doutor Jacinto Lins Brandão. Chamo o acadêmico Danilo Gomes, que veio de Brasília especialmente para proferir o discurso de recepção a J.D. Vital. Mineiro de Mariana, Danilo é outro expoente do melhor da cultura de Minas. Peço que se junte a nós agora o governador Eduardo Azeredo. Também convido para formar parte desta mesa o presidente da Câmara Municipal de Barão de Cocais, o senhor vereador João Lima. Peço que também se integre a nós o presidente da Associação dos Amigos da Academia Mineira de Letras, grande benfeitor desta casa, presidente da Associação Comercial de Minas, José Anchieta da Silva. Também convido, com especial alegria, minha colega de turma, minha afilhada de batismo, a presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, grande amiga de Vital, Alessandra Mello. O governador Azeredo me pergunta, como é que você pode ser padrinho de batismo de Alessandra Mello? Essa história daqui a pouco eu conto em algum momento da nossa confraternização. Muito bem. Eu agora, composta a mesa, quero nomear aqui a comissão de 3 acadêmicos que vão buscar J.D. Vital no Palacete Borges da Costa, onde ele aguarda pela chegada desta comissão. Nomeio, então, os acadêmicos Patrus Ananias, Caio Bosque e Amilcar Martins, para que se dirijam ao Palacete Borges da Costa. E busquem José das Dores Vital. Este é um momento difícil, porque é um momento de expectativa, de espera, né? E para o condutor desta cerimônia nem sempre é fácil deixar esse microfone silencioso. Então eu aproveito para renovar o meu agradecimento pela presença da banda de Barão de Cocais, que está tocando agora um dobrado em homenagem a Vital. Deve ser
Já se aproxima do auditório Vivaldi Moreira o nosso querido J.D. Vital. Ó, já perto de você. Eu sempre tenho medo. Esses copos de água são muitos. Bem-vindo, Vital. Eu queria registrar com grande alegria a presença nesta solenidade dos acadêmicos aqui já mencionados, Danilo Gomes, Caio Bosque, Amilcar Martins, Patrus Ananias, naturalmente do nosso empossando J.D. Vital, mas também as presenças dos acadêmicos Márcio Sampaio, Luiz Gifone, Olavo Romano, desembargador José Fernandes, das acadêmicas Marister Maciel, Antonieta Cunha, todas sempre muito bem-vindas a esta casa. Destaco também com grande honra para a casa de Alfonso de Guimarães, de Vivaldi Moreira e de Henriqueta Lisboa, a presença de um benfeitor desta casa, de um apaixonado pelas letras, o desembargador Rogério Medeiros, também a presença do desembargador Gutenberg da Mota e Silva, a presença do desembargador, a presença já citei, do desembargador Gutenberg, de Luciana Arruda, representando o Monsenhor Terra, do nosso querido colega Assir Antão, presidente do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais, conhecido e admirado por todos pelo seu trabalho. Aqui há muitos colegas, muita gente da imprensa, muitos colegas que eu respeito e admiro há décadas, como meu mestre Lauro Diniz, como o José Eustáquio, Taquinho, que nos honra sempre, como Durval Guimarães, enfim, e ao longo desta solenidade, como sempre, eu vou fazendo essas referências, né, e desde logo já pedindo desculpas pelas omissões e esquecimentos sempre involuntários. Washington Mello, secretário de Estado da Cultura, jornalista. Agora sim. Glória Moreira, a primeira professora de Vital. Olha, e é claro, nós vamos homenagear aqui Dona Elmas Vital. Bem-vinda. E também os filhos Vital, Gabriel, Tiago e Bárbara, a nora Flávia, as noras Flávia e Liliane, o genro Túlio e os netos Miguel e Rafael. Bela família. Olha, desta vez o hino nacional brasileiro será executado pela banda de música Santa Cecília, que nos acolheu e recebeu tão bem na entrada desta solenidade. A banda de música foi fundada antes da Academia Mineira de Letras, 4 anos antes, em 1905, quando o Barão de Cocais era um povoado chamado São João do Morro Grande. Desde o começo, a maioria dos músicos vem da classe operária. São mecânicos, pedreiros, carpinteiros, torneiros e outros trabalhadores da usina siderúrgica local, inaugurada em 1926. Hoje, a usina integra o Grupo Gerdau. Outras empresas, como a Vale, também empregam os músicos. Atualmente, a banda conta com 35 membros
e tem em suas fileiras jovens estudantes sob a liderança do presidente José Paulo dos Santos. Em nome do presidente, eu cumprimento todos os integrantes da banda. Centenária, a banda Santa Cecília preserva partituras musicais de importância histórica, acompanha procissões, celebrações cívicas e religiosas e anima a vida da cidade. Este texto, naturalmente, é da autoria de alguém que conhece intimamente a história da banda Santa Cecília, porque a presidiu por 8 anos, J.D. Vital. Olha, e o pai de J.D. Vital também foi presidente da banda. Então, esta família tem um vínculo profundo, histórico e antigo, sólido, com a banda Santa Cecília. E, claro que ele jamais falaria isso, mas eu posso falar, não é? Um anjo apareceu na história da banda e, enfim, viabilizou para a banda uma sede confortável, digna, um centro de formação musical, dando a esta corporação musical plenas condições de trabalhar. Eu peço que cada um imagine aí o nome do anjo que apareceu na história da banda. Muito bem. Eu peço que todos nós, então, agora nos coloquemos de pé para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Pela banda Santa Cecília. Queria agradecer a belíssima apresentação desta banda, patrimônio da cultura e da história de Minas Gerais. Estas tradições dignificam, honram, não é, o patrimônio de Minas, não é, a história de Minas. Foi uma honra tê-los aqui. Eu quero que se sintam todos cumprimentados, homenageados e honrados. Foi um privilégio tê-los nesta noite hoje. Muito obrigado. Quero registrar também a presença entre nós do meu editor, Luiz Carlos Costa, presidente do Conselho de Administração do Diário do Comércio, que completa 90 anos. Eu queria pedir uma salva de palmas para Luiz Carlos Costa. Não é fácil, não são 90 dias nem 90 meses. Parabéns. Registro também a presença entre nós da professora Regina Almeida, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Muito obrigado. E do padre José Cândido. Muito bem, padre José Cândido conosco hoje. Além de religioso, um grande comunicador.
colega de Vital do primeiro ano do seminário. Mais anos, Vital, mais anos. Muito bem. Olha, vamos agora, eu passo agora a palavra ao secretário-geral desta casa, professor Dr. Jacinto Lins Brandão, para que ele faça a devida leitura do termo de posse. São tantas as posses que realizamos nos últimos meses. Muito bem. Aqui, professor. Termo de posse do acadêmico José das Dores Vital, J.D. Vital. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 20 horas, no auditório Vivaldi Moreira, da Academia Mineira de Letras, a Rua da Bahia, 1470, nesta capital, presentes autoridades, confrades, amigos e familiares, sob a presidência do acadêmico Rogério Faria Tavares, tomou posse na cadeira de 10, patrocinada por Cláudio Manuel da Costa e fundada por Francisco Eugênio Brant Horta, 1876-1959, como sucessor do acadêmico Fábio Proença Doyle, o senhor José das Dores Vital, J.D. Vital, eleito em 19 de julho de 2021, sendo o terceiro sucessor e quarto ocupante da cadeira, recebido pelo acadêmico Danilo Gomes. Para constar dos anais da academia e conhecimento público, foi lavrado o presente termo de posse, o qual lido e achado conforme vai assinado pelo presidente da casa e pelo novo acadêmico. Passo agora de novo a palavra ao secretário-geral Jacinto Lins Brandão para que ele faça a devida leitura do diploma de posse de José das Dores Vital. Academia Mineira de Letras, fundada em 25 de dezembro de 1909. A Academia Mineira de Letras confere o presente diploma ao senhor José das Dores Vital, J.D. Vital, eleito em 19 de julho de 2021, como membro efetivo, sucessor do acadêmico Fábio Proença Doyle, na cadeira número 10. Belo Horizonte, 26 de agosto de 2022. Esse eu tenho que assinar também. Convido a acadêmica Marister Maciel para fazer a devida entrega do diploma de acadêmico a J.D. Vital. Declaro empossado na cadeira de número 10 da Academia Mineira de Letras, J.D. Vital. Dever do presidente
esta breve, eu prometo, essa breve saudação de boas-vindas ao acadêmico J.D. Vital não é para mim uma obrigação enfadonha ou burocrático cumprimento de uma praxe. Pelo contrário, ela é a oportunidade privilegiada de gerar a palavra, o que sempre me motiva, anima e dá esperança. Afinal, a academia é o lugar da palavra. Não da palavra vazia, oca, sem sentido, proferida para despistar ou para encobrir. A academia é o lugar da palavra verdadeira, vertebrada, densa e reflexiva, capaz de tocar corações e mentes e de levar à evolução necessária. Minha intervenção cumpre ainda função de caráter institucional, pois é destinada a mostrar um pouco da casa e do seu modo de funcionar ao seu mais recente ocupante e a seus amigos e familiares, algo que faço com imensa alegria. Em tal oração, em nome de todos, também manifesto o contentamento geral pela chegada do novo confrade. No momento em que mais que nunca a cidadania clama pelo revigoramento das instituições nacionais, nada melhor que afirmar e reiterar a plena saúde da Casa de Alfonso de Guimarães e de Henriqueta Lisboa, prestes a completar em 25 de dezembro 113 anos de memorável trajetória. Lar que guarda e preserva o patrimônio intelectual de Minas Gerais, a Academia Mineira de Letras permanece rigorosamente fiel aos sonhos de seus idealizadores, formulados em 1909, quando de sua fundação em Juiz de Fora, na Zona da Mata, para promover a literatura e a língua portuguesa. Seu acervo hoje é gerido de modo profissional e manejado por grupo de primeira linha, de alto padrão, consciente do tesouro que tem nas mãos. Composto por mais de 30 mil itens, entre livros raros, documentos e manuscritos, o nosso acervo é o farol que ilumina e aquece o Palacete Borges da Costa, onde ele está instalado desde 1987. Agora integralmente aberto à consulta pública, é fonte de pesquisa para todos os que amam a história literária do nosso Estado. Em suas estantes se acomodam mais de 10 coleções especiais, entre elas as de Eduardo Frieiro, Nelson de Sena, do nosso querido presidente perpétuo Vivaldi Moreira e de seu irmão, o poeta Edson Moreira, além da sua preciosa Drummondiana, em que se encontram 400 crônicas datilografadas e anotadas à mão pelo poeta de Itabira, cujo aniversário de 120 anos celebramos em 2022. A revista da Academia Mineira de Letras é outra das nossas joias, criada há exatos 100 anos pelo então presidente da Academia, o poeta Mário de Lima, sobrinho de Augusto de Lima, nosso presidente de honra. Seus 81 números estão disponíveis em nosso site na internet para a fruição de todos, no entendimento de que tão importante quanto produzir o conhecimento é distribuí-lo democraticamente. Lançado em julho, em Ouro Preto, sob a anfitrionagem do acadêmico Ângelo Osvaldo, o volume mais recente abriga 2 opulentos dossiês temáticos. O dossiê sobre as literaturas africanas em língua portuguesa, organizado pela professora Nazaré Soares Fonseca e por mim, e o dossiê sobre a poesia indígena, concebido pela professora Maria Inês de Almeida e pelo acadêmico eleito Ailton Krenak. Em dezembro, virá à luz o número 82, contendo o dossiê sobre os 300 anos do teatro em Minas, organizado pelos professores Jacinto Lins Brandão, Marcos Alexandre e por mim. Finalmente, no começo do ano que vem, na reta final da minha gestão na presidência, sairá a revista de número 83, reunindo dossiês sobre poesia contemporânea em Minas, organizado pela poeta e professora Ana Elisa Ribeiro e pelo professor Jacinto, e o dossiê sobre literatura e psicanálise, dirigido pela psicanalista e professora Laura Rubião. Eu acho que o sobrenome explica um pouco da vocação literária da professora. Ambos já devidamente entregues, os 2 dossiês, por seus autores e coordenadores, aos cuidados de nossa equipe editorial. Amante da arte de publicar, a Academia também inseriu em seu site, sem qualquer custo,
os 4 romances do acadêmico Godofredo Rangel, que a instituição, que a AML, teve o prazer de reeditar em parceria com a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça, e com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, reavivando entre as novas gerações a memória de um dos mais notáveis escritores mineiros do século XX, infelizmente vivendo até bem pouco tempo no mais absoluto esquecimento, infelizmente, porque é seguramente um dos mais notáveis escritores de Minas, Godofredo Rangel. Hoje a sua cadeira é ocupada pelo acadêmico eleito Silviano Santiago. É esse, sem dúvida, um dos principais inimigos da academia, o esquecimento. Estamos aqui há mais de um século para lembrar e para partilhar as nossas lembranças com o maior número possível de pessoas. Afinal, é o trabalho da memória um dos que melhor alimenta a alma, animando-nos a seguir adiante, fortalecendo e ampliando o nosso repertório, alargando as nossas possibilidades. O recurso ao passado não é fuga, não é saudosismo, nem tolice, tampouco é excentricidade. É estratégia para viver o presente, em inteligente diálogo com o universo de valores, tradições e costumes, universo que nos formou e que também influiu sobre as mentalidades dos que vieram antes de nós e que nos educaram. Honrar criticamente a linhagem cultural de que descendemos é valorizar o que foi erguido ao longo do tempo em nosso favor. As 40 cadeiras de que se compõe a Academia Mineira de Letras são manifestações variadas da linhagem cultural que percorre a história de Minas. A cadeira que passa nessa noite a ser ocupada por J.D. Vital tem como patrono o inconfidente poeta Cláudio Manuel da Costa, um dos fundadores da poesia nacional, da poesia brasileira. Seu fundador, Brant Horta, foi sucedido depois por 2 homens da imprensa, João Etienne Filho e Fábio Proença Doyle. João Etienne Filho, generoso, acolhedor, abriu as portas da imprensa de Belo Horizonte a alguns rapazes que gostavam de escrever. Ele enxergou nesses rapazes um certo talento e estendeu as mãos para Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino e Otto Lara Rezende. Quem chega à nossa companhia agora é alguém que seguramente não é estranho a essa casa, dela estando, pelo contrário, bastante próximo por pelo menos 3 décadas. Sua eleição foi, portanto, lógica, natural, uma consequência esperada. Ainda mais porque o fio condutor da vida de J.D. Vital sempre foi o humanismo e os campos que florescem com mais viço no território humanista, quais sejam os da educação, da cultura e, em especial, o das letras e o das artes. Formado em filosofia e em comunicação na primeira turma da UFMG, se não me engano, Vital fez do trato ético com a palavra o centro de sua atividade profissional. Entrou bem cedo para as redações de Belo Horizonte, atuando nos órgãos mais prestigiados do jornalismo de nosso estado. De texto preciso, elegante e fluente, mas, sobretudo, honesto, rapidamente conquistou o respeito e admiração de seus pares. Uma prova disso é esse auditório, que está repleto de pares de J.D. Vital na imprensa de nosso estado, e pares que muito honram a imprensa de nosso estado. Eu tenho muito orgulho de estar aqui ao lado de todos esses nomes que eu mencionei hoje. A reputação de Vital logo chamou a atenção de líderes políticos como o acadêmico Tancredo Neves e o governador Hélio Garcia, que convidaram Vital para chefiar a sua assessoria de imprensa e de relações públicas. Quando Vital foi testemunha de um dos períodos mais importantes da história brasileira no século XX. E eu já comecei a assediá-lo para ele escrever um livro a esse respeito, mas ele se mantém, como ele sempre foi, discreto e reservado. No mundo corporativo, J.D. Vital renovou seu firme compromisso com a cultura, apoiando-a de todas as formas o tempo inteiro. Vários dos que estão aqui hoje nesse auditório também podem comprovar o que digo. Seu legado como chefe do escritório da CBMM em Minas, Vital, não será apagado das nossas memórias. Finalmente,
na escrita de seus detalhados e rigorosos livros, J.D. Vital se consagrou como autor de estilo fino, agradável e como um investigador tão rigoroso quanto aquele que assinava as matérias na imprensa de Minas e do Brasil, conseguindo rapidamente seduzir o leitor para as histórias que decidiu contar. Por tudo isso, Vital, a Academia Mineira de Letras está hoje em festa para recebê-lo como seu mais novo integrante. A casa é sua, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olha, um dos momentos seguramente mais belos desta solenidade se dará agora, porque teremos o privilégio de ouvir uma das vozes mais delicadas, no melhor sentido do termo, uma das vozes mais afetuosas entre as 40 vozes que se reúnem aqui neste colegiado tão antigo como é a Academia Mineira de Letras. Danilo Gomes veio de Mariana, passou por Belo Horizonte e decidiu residir em Brasília, para a alegria dos brasilienses e para a saudade eterna dos belo-horizontinos. Ele veio hoje com Dona Janete de Brasília e agora assume a tribuna da Academia para fazer o discurso de recepção a J.D. Vital. Boa noite a todos. Senhor presidente Rogério Faria Tavares, senhores membros da mesa, J.D. Vital, nosso novo colega, ilustres também, confrades acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Esta é uma noite muito especial de literatura, de jornalismo, de história com H maiúsculo, de amizade e confraternização. Antes de tudo, cumpre-me agradecer ao querido amigo e acadêmico eleito J.D. Vital o ter me escolhido para recebê-lo e saudá-lo nesta solenidade de sua posse, em nome da Academia Mineira de Letras. É a chamada subida à honra, a consagração de afinidades eletivas, como o amor antigo e intenso à minha natal Mariana, cidade à qual nosso J.D. Vital dedica, mais que estima, uma inefável devoção sentimental, cultural e espiritual. Sinto-me revestido de honrosa e prazerosa responsabilidade. A modéstia, virtude apregoada na regra de São Bento, recomenda-me declarar que não mereço essa honraria, resultado do generoso coração do acadêmico, cuja posse celebramos nesta histórica noite. Aqui, nesta noite memorável em Belo Horizonte, as históricas cidades de Mariana e Barão de Cocais se irmanam no coração de Minas. Minas do ouro, do diamante, dos minérios, das tropas e boiadas, do humanismo ou humanidades, dos valores éticos e da liberdade. Essa nossa Minas Gerais, que o fluminense Francisco Otaviano de Almeida Rosa, em página política e poética, de crispante beleza, em 29 de maio de 1889, convocava para o cenário nacional e a qual se referia assim, aspas, brilhante estrela do sul, formosa província de Minas, e berço das ideias liberais, que desde os primeiros mártires, que deste os primeiros mártires à causa da independência nacional. E por aí seguia Francisco Otaviano, convocando Minas para a luta política no ocaso do Império, ao alvorecer da República. Ele era um fluminense, grande admirador de Minas,
e convocava Minas já naquela época para participar do cenário nacional. O astro que refulge nesta noite de júbilo e de fraternidade se chama José das Dores Vital. Todo o nosso aplauso a ele, que construiu um caminho de trabalho, fé no sagrado e no espiritual, numa conduta exemplar de homem e de cidadão, de intelectual, de profissional da imprensa de relações públicas, sendo também historiador e biógrafo. José das Dores Vital veio ao mundo em 1947 em Barão de Cocais, antiga São João do Presídio de Morro Grande, desmembrado do município de Santa Bárbara, terra do presidente Afonso Pena e do Dr. José Anchieta da Silva, biógrafo do estadista e ex-prefeito do município, aqui presente, com muita honra para nós hoje. J.D. Vital é filho de Raimundo Vital Francisco e da senhora Lucila Maria Vital, a dona Lulu, que ficou viúva com 9 filhos, aos quais preconizava a leitura dos bons livros. O filho Vital, um dia, prestou à mãe justa homenagem. Criou na cidade uma biblioteca comunitária com o nome de Lulu Vital. O pai de Vital era músico, tocava tuba com a sonoridade de um violoncelo, afirmavam os conhecedores. O senhor Raimundo foi metalúrgico na usina do grupo de Cécio Haime, avô do compositor Francis Haime. Como presidente da banda de música Santa Cecília, adquiriu o terreno onde foi construída a sede da corporação. Já nos anos 2000, o nosso Vital foi eleito presidente da banda e a revitalizou, ampliando bastante o prédio e dando-lhe elegante feição e comodidades. Em 1959, nosso jornalista e escritor embarcou para Belo Horizonte, onde estudou no seminário dos padres orionitas e depois se transferiu para o seminário arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, acolhido pelo reitor da PUC e arcebispo coadjutor de Belo Horizonte, o saudoso Dom Serafim Fernandes de Araújo. Na Fafiche da UFMG, concluiu os estudos de filosofia iniciados no Instituto Central de Filosofia e Teologia da PUC. Também na Fafiche, o J.D. Vital, nosso J.D. Vital, cursou comunicação social, tornando-se bacharel em jornalismo, publicidade e relações públicas. José das Dores Vital é casado com Elmas da Silva Ciro Vital. O casal foi abençoado por Deus com 4 filhos e 4 netos. No jornalismo, Vital começou no Diário de Minas. Trabalhou também na sucursal do Estado de São Paulo e no Globo. Foi para a Itália e morou em Milão, a joia da Lombardia, como correspondente do Jornal da Tarde. Escreveu também para o Estado de Minas e voltou para o Estado de São Paulo. O famoso Estadão. No rádio, o Vital tornou-se comentarista das emissoras Antena 1 e Alvorada. Na TV Manchete, apresentou o programa de entrevistas Gente de Opinião. Lecionou jornalismo impresso na Faculdade de Comunicação da PUC Minas. Foi então que Hélio Garcia indicou o prestigioso nome de J.D. Vital ao senador Tancredo Neves para chefiar o comitê de imprensa da primeira campanha eleitoral para o governador de Minas após o AI-5. Tancredo venceu a eleição e Vital foi nomeado chefe da assessoria de imprensa e relações públicas. Permaneceu no cargo no governo Hélio Garcia, quando o ilustre filho de São João del Rei se candidatou a presidente da República. Como todos sabem, Tancredo Neves foi eleito, mas a morte o colheu antes de subir, caminhando triunfalmente a rampa do Palácio do Planalto. Subiu assim, mas no esquife, sob profunda comoção nacional, como acontecera quando das trágicas mortes de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino, membro dessa academia, Tancredo também. Em seguida, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, do embaixador Walter Moreira Salles, convidou Vital para chefiar o escritório da empresa em Belo Horizonte.
Ele passou, assim, a representar a maior produtora de nióbio do mundo, líder mundial na tecnologia inovadora daquele metal, instalada em Araxá, terra da bela e célebre Dona Beija. Por 30 anos, o nosso homenageado de hoje se dedicou à empresa e, nessa alta função, percorreu o mundo, da Sibéria ao México, dos Estados Unidos à China e ao Japão. Foi o arauto da empresa na Rússia e outros países da Europa, divulgando as riquezas de Minas, urbi et orbi, para usarmos linguagem vaticana. Ou como chancelou em sua coluna no jornal Estado de Minas, o saudoso Jair Silva, alguns se lembram dele aqui, Vital andou por Europa, França e Bahia. Europa, muito boa. França e Bahia. Se me permitem lembrar a graciosa expressão de viés humorístico. Até hoje a gente se lembra dessa coluna. Ainda nessa longa missão da CBMM, Vital, viajando pelos continentes, lançou publicações em formato de revista sobre a empresa. Assim publicou O Sol Volta a Brilhar sobre a Rússia, A Conquista da América, Viagem ao Centro do Mundo, de novo o Império do Centro. Vital publicou reportagens especiais no jornal Estado de Minas, entre elas Quem calçará as sandálias do pescador, sobre a sucessão do grande Papa João Paulo II, matéria que se transformou em livro por sugestão do embaixador José Aparecido de Oliveira. Nosso novo acadêmico publicou também outros trabalhos. Dever da Memória, sobre a Semana Santa em Jerusalém em 2014 e o Holocausto Judeu. Na Floresta dos Cedros de Deus, durante viagem ao Líbano. Uma Nova Estrela no Céu do Vaticano, sob o cardeal negro de Washington, Dom Wilton Daniel Gregory. Em cerimônia presidida pelo hoje saudoso Roque Camelo, que foi prefeito de Mariana e presidente da Academia Maranhense de Letras, J.D. Vital recebeu Dom Francisco Barroso Filho na Academia Maranhense de Letras. Na Academia da minha terra, Vital ocupa a cadeira número 4, cujo patrono é o Santo Bispo Dom Antônio Ferreira Viçoso. A esse discurso, Vital deu o título de Elogio de Dom Viçoso, o Santo de Minas. Esse discurso de posse de Vital na Academia Maranhense de Letras é, para dizer o mínimo, primoroso, direi mesmo antológico. Ele ali transcreve o poema de Carlos Drummond de Andrade sobre Dom Viçoso, intitulado Santo Particular, e registra que Dom Viçoso, português de nascença, foi um homem de bravura que enfrentou ministros do Império. E acrescenta, era avançado para o seu tempo, segundo o professor maranhense Maurílio Camelo, que no processo de beatificação do bispo, teve aprovado pela Santa Sé seu belo trabalho intitulado Prositio super virtutibus et fama sanctatis. Desculpe o latim, meu latim é canhestro. O chamado latinório, né? Com todo respeito. Não podemos falar em Dom Viçoso sem nos lembrarmos de outro grande prelado, Dom Silvério Gomes Pimenta, nascido em Congonhas do Campo. Dom Silvério era poliglota, primeiro arcebispo de Mariana, membro da Academia Brasileira de Letras, além de autor de uma clássica biografia de Dom Viçoso, seu benfeitor. Essa prosa dele, do Dom Silvério, é comparada à prosa do padre Manuel Bernardes, aquele português castiço, elegante. J.D. Vital nunca parou de pesquisar e escrever. Com longa marca e aplauso do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, publicou A Histórica Viagem de Dom Pedro II à Província de Minas, 1881,
Caeté e Barão de Cocais. O imperador e a imperatriz estiveram lá, percorreram 36 cidades de Minas Gerais. Vieram de trem, andaram a cavalo, tá? Foram ao Caraça e tudo bem. Foram a Mariana também, passaram a Semana Santa em Mariana. A ligação de Vital com a Academia Mineira de Letras é um laço forte de cooperação e cordialidade. Não é de hoje. Aqui ele sempre teve amigos e admiradores, que conquistou pela inteligência e pelo coração. No clássico livro de 1922, há 100 anos, sobre o autor de Pelo Sertão, Afonso Arinos, Alceu Moroso Lima, o Tristão de Ataíde, escreveu que nada ilumina mais a inteligência que o coração. Verdade, né? Cabe lembrar que, a convite da academia, Vital aqui fez palestra sobre a China em meados de 1990, em mesa presidida por Dario de Faria Tavares, Dr. Dario de Faria Tavares, coordenador de um curso. O Dr. Dario era tio do nosso presidente Rogério Faria Tavares. Em 2017, Vital proferiu nesta academia uma conferência sobre Dom Oscar de Oliveira, arcebispo de Mariana, poeta, membro desta academia, criador de museus sacros, Museu de Arte Sacra de Mariana, etc. Essa conferência foi realizada sob os auspícios da Universidade Livre, sendo então reitor Rogério Faria Tavares, nosso atual e muito dinâmico e competente presidente. E em 2020, nosso Vital, em videoconferência, escolheu como tema um repórter na encruzilhada entre Gran Green e o Papa Francisco, sobre as hesitações de um escritor à procura de um tema. Considero excelente, maravilhoso mesmo, esse texto em que ele se recorda de seu amigo Carlos Heitor Coni e trata, é um ex-seminarista também, com Coni, e trata do casamento de padres e outras encruzilhadas da Igreja Católica, que ele conhece profundamente, seja como Legenda Áurea, celebrado por Jacopo de Varazze, seja como um concílio de problemas e desafios no mundo de hoje. Em todos os seus livros, artigos, ensaios, conferências, matérias de reportagem, discursos acadêmicos, J.D. Vital é o jornalista objetivo e o historiador arguto e erudito. Nele caminham parelhos o repórter atilado e o biógrafo minucioso, em busca da concretude dos fatos e do resgate da verdade. Observam-se em J.D. Vital aquelas virtudes historiográficas que já marcavam Tucídides, Tácito e Salúcio, autores que ele certamente estudou nos tempos do latim nos seminários. Em seus livros, Quem calçará as sandálias do pescador? Como se faz um bispo? É um negócio complicadíssimo. A feitura de um bispo, complicadíssimo. É coisa para o Vaticano. E outro livro dele, A Revoada dos Anjos de Minas, ou A Diáspora de Mariana, aquela crise do seminário de Mariana, que foi fechado em 1966, deu muita confusão, etc., no tempo do Dom Oscar de Oliveira, negócio do Concílio Vaticano II, os padres queriam, os jovens padres, seminaristas queriam se casar, foi uma complicação. Não foi, Vital? É melhor não aprofundar muito, mas ele aprofundou o assunto. O livro é muito interessante, sobre a diáspora, naquele tempo, seminário de Mariana. O seminário foi praticamente fechado, os seminaristas foram para suas terras, foi um drama tremendo.
E ele vivenciou isso tudo, faz pequenas biografias de vários daqueles seminaristas. Alguns depois se tornaram figuras episcopais e por aí vai. O que se constata nesses livros, de pronto, é o tratamento metodológico de solar clareza, que facilita a leitura e a compreensão da narrativa. O que se constata de pronto é a homogeneidade estrutural no leque aberto dos vários capítulos e personagens. Alguns dramáticos, outros revestidos de toques cômicos ou simplesmente bem-humorados. Esses 3 livros constituem um tesouro documental. J.D. Vital ocupará nesta casa de Afonso de Guimarães, de Vivaldi Moreira, de Henriqueta Lisboa, de Murilo Badaró, para citar apenas alguns que infelizmente já se foram, neste palacete Borges da Costa, com que Vivaldi Moreira presenteou Minas, a cadeira número 10, para a qual foi eleito por 34 votantes, uma verdadeira consagração. Essa cadeira tem como patrono o grande poeta Árcade Marianense, Cláudio Manuel da Costa, encontrado morto na pequena Bastilha, que foi a Casa dos Contos em Ouro Preto, nos tempos sombrios da Inconfidência Mineira. Essa cadeira foi fundada por Brant Horta e teve como ocupantes os jornalistas João Etienne Arregui Filho e Fábio Proença Doyle. Falei aqui no Dr. Vivaldi Moreira, aqui está o filho dele, José Maria Couto Moreira, presente nessa sessão. É sempre útil, é sempre bom, sempre justo homenagear o Dr. Vivaldi Moreira, que dá nome a esse auditório e que adquiriu para nós o Palacete Borges da Costa com muita dificuldade, com muita luta. J.D. Vital, querido amigo, grande jornalista e escritor de notáveis virtudes estilísticas, você bateu a aldrava da porta desta casa como o peregrino esperado e desejado para o nosso fraternal convívio. Entre e ocupe seu merecido lugar neste santuário laico, repleto de numes tutelares. Nós o recebemos com cálido acolhimento. Você honra e enriquece esta casa de cultura e de mineiridade. Seja muito bem-vindo, J.D. Vital, José das Dores Vital. Sob nossos aplausos e sob os acordes da banda de música Santa Cecília de Barão de Cocais. Muito obrigado, Lausdel. Muito obrigado a todos. Mariana, que já nos havia dado Pedro Aleixo, não descansou enquanto não deu a essa casa outro filho da mais alta qualidade, que é Danilo Gomes. Uma beleza de confrade. Eu quero registrar com muita alegria aqui a presença entre nós do presidente emérito da Associação Comercial de Minas, doutor Aguinaldo Diniz, que nos honra com sua presença. Quero registrar também com muita alegria para nós a presença do presidente da Associação dos Ex-Alunos do Seminário de Mariana, querido Elvésio Trindade, que aí está representando um colegiado de amigos que até hoje se reúnem em torno dos valores
pregados pelo Seminário de Mariana. Quero também registrar com muita alegria a presença de alguns confrades do Instituto Histórico, como a Adalberto Andrade Mateus, que eu vejo aqui, a professora Regina, nossa líder, já foi citada, né? Quero homenagear também Ronan Ramos, que aí está, e Petrônio Souza, que ali está. Né? Petrônio Souza é um jornalista que escreveu a biografia de José Aparecido de Oliveira, um livro de alta qualidade, e que, se ele me autorizar, eu vou divulgar, está terminando, se já não terminou, a biografia de Murilo Badaró, que foi presidente desta casa. Né? Em breve lançaremos aqui na academia, se assim for do desejo de Petrônio, a biografia de Murilo Badaró, que presidiu essa casa. Muito bem, vamos ouvir agora, finalmente, o discurso de posse de J.D. Vital. Deixa eu levar aqui para o meu amigo. Boa noite, senhor presidente Rogério Faria Tavares. Peço licença para, de início, homenagear minha companheira de 43 anos de caminhada, minha querida Elmas. Elmas, em árabe, significa diamante. E lá em Beirute, onde nós estivemos, ela empresta o nome a uma cerveja saborosa que eu recomendo, Almas. Em sua sabedoria familiar libanesa, Elmas pratica lá em casa um dito milenar que constato incontestável. É só marcar que chega. Pois é, dona Elmas, o dia chegou. Por isso, meus amigos, só marquem na vida coisas boas. Senhor presidente, novamente, minhas confreiras, meus confrades, já todos nominados pelo nosso presidente, senhora presidente do sindicato, do meu sindicato de jornalistas profissionais de Minas Gerais, jornalista Alessandra Mello, senhor presidente da Câmara Municipal de Barão de Cocais, que eu conheço desde bebê, João Batista Lima, senhor Hans Kampik, meu querido amigo, cônsul emérito da Alemanha em Belo Horizonte, meus conterrâneos de São João do Morro Grande, ou como disse o meu querido Danilo Gomes, São João do Presídio do Morro Grande, nossa adorada cidade de Barão de Cocais, abençoada por Monsenhor Padre Gerardo Magela Pereira, a quem eu reverencio e agradeço sempre a alegria e a honra de me ter encaminhado para o seminário. E minha alma indisparada revisita as salas de aula do grupo escolar Odilon Berens, lá em Barão de Cocais, e saúda a minha primeira professora, Dona Glória Moreira, que está aqui. Agradeço a presença de um amigo que eu estou vendo aqui, foi meu colega de grupo escolar, Taquinho, mas o nome dele é Antônio Eustáquio Oliver, que é grande amigo. Tinha a Zarita, mas eu não estou vendo a Zarita por aqui, que também falou comigo que viria e que era da nossa sala de escola.
Querido amigo Padre Geraldo Dias, orionita de Chapotó. Há 60 anos, o Padre Geraldo, então jovem seminarista, lá em Roma, ele burlou a segurança do Vaticano, se infiltrou entre bispos e cardeais e participou da procissão inaugural do Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa São João XXIII, e naquele dia, no dia 10 de outubro de 1962, estava lá Padre Geraldo Dias. Meu querido amigo Padre Reginaldo Peçanha, homem de Deus e de cultura, uma luz no meu caminho, desde os dias do seminário, lá na Gamileira, no Coração Eucarístico. Padre Reginaldo. Meu querido amigo e colega de primeiro ano ou segundo ano? Segundo ano do seminário. Desde o primeiro. Padre José Cândido da Silva, mais conhecido como Candinho. Não? O Padre Cândido foi meu mais brilhante colega de seminário. Ele é organista primoroso, compositor e regente do grande coro de vozes, de milhares de vozes, que saudou em 1982 João de Deus, o Papa João Paulo II, naquela célebre reunião dos católicos de Minas Gerais, dos homens de boa vontade de Minas Gerais, lá no Alto das Mangabeiras. Senhor presidente Vicente Melo e amigos da Execordes, Associação dos ex-alunos do Seminário Provincial Coração Eucarístico de Jesus, da Arquidiocese de Belo Horizonte, aqui também representada por vários ex-colegas que eu estou vendo aqui, como Valdemar Carabina, que tem esse nome por causa de um craque de futebol, Cardoso, meu colega de República, Rejane, fizemos muita serenata, e assim, se formos citar todo mundo, o Cícero, que veio do Rio de Janeiro, e muitos outros aqui presentes. E você também, viu, Pacheco? E tem o Eduardo também, Eduardo Santa Cecília. E eu, se eu deixar de nominar alguém aí, vocês me perdoem, que eu estou meio cego. Senhor presidente, Mariano, você ainda é o presidente da EALAC? Ah, é Vitalino. Mariano, presidente da Associação dos Ex-Alunos Lazaristas do Caraça, na grande Barão de Cocais, em Santa Bárbara. Senhor presidente Elvésio Trindade, meu querido amigo, da AESAN, Associação dos Ex-Alunos dos Seminários de Mariana. Colegas jornalistas, companheiros da Fafiche, meus filhos, meus netos que estão ali pintando muito, toda a minha família, e agradeço a presença de tantos amigos aqui presentes, que eu vejo com grande satisfação e com grande alegria. Um agradecimento especial a meus amigos da Banda de Música de Barão de Cocais, que aqui compareceram, tocaram e não puderam esperar, porque eles tiveram que pegar a estrada de volta para Barão de Cocais. Agradecimento em nome do presidente José Paulo dos Santos. Estou particularmente agradecido, sem saber como me expressar, como expressar a minha alegria, a minha emoção, com as palavras ternas, carinhosas, do meu querido amigo Danilo Carlos Gomes, da cadeira número 1 da Academia Mineira de Letras, de um texto primoroso que eu não me canso de ler e de apreciar. Eu só tenho
um problema, viu, Danilo? Eu estou com grande preocupação. Nesses tempos bicudos, é um perigo você se afastar do seu posto de trabalho. E você, como embaixador de Minas Gerais em Brasília, você saiu de lá, não sei se autorizado ou não. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui para lhe dar toda a guarida, caso você tenha algum problema. Muito obrigado, muita honra tê-lo aqui. Senhoras e senhores, o primeiro escritor da sua vida, você não esquece. É como o primeiro autógrafo. Desconfio que, ao chegar a esta casa, povoada de mentes iluminadas, experimento uma emoção que já senti. Uma combinação de terror e êxtase. Acolhido por mulheres e homens das letras e da cultura, por obra e graça da sua generosidade, que não me canso de agradecer, revivo o dia em que conheci um escritor, como vocês, de carne, osso, paletó e colete. Ele viera do Rio de Janeiro, morava no Meier, vizinho de Nelson Rodrigues. Nascera, porém, na cidade de Paraíba do Sul, em 15 de outubro de 1888, filho de imigrantes italianos, Pasquale Grieco e Rosa Maria Coviello, camponeses afeitos ao trato da terra e não dos impressos, naturais da Basilicata, antiga Lucânia, no sul da Itália, conterrâneos de Agostino, avô do poderoso chefão do cinema americano, Francis Ford Coppola, que ali mantém o sofisticado hotel Palazzo Margherita. No salão do seminário, um homem de cabelos brancos, a escovinha, nem alto, nem baixo. Acho, talvez mais para baixo, atarracado, terno escuro, chapéu preto sobre a mesa. Se usasse batina vermelha, passaria por bispo. Quem sabe, cardeal. Com a mesma cara e o narigão dos padres italianos, nossos professores. Segurava uma Kalashnikov na boca, a terrível metralhadora russa AK-47. Era Agripino Grieco. Nos meus 13 anos, menino pobre das Três Bicas, em Barão de Cocais, filho do metalúrgico e presidente da banda de música Santa Cecília Raimundo Vital e de Dona Lulu, um pobre coitado que aos 12 anos passa de uma casa miserável para o seminário, como jovem padre do francês, exilado na fazenda Cruz das Almas, em Barbacena, Jorge Bernanou, em Diário de um Pároco de Aldeia, tradução do acadêmico Edgar de Godói da Mata Machado, titular da cadeira de número 39, eu, pé de pomba, sucumbi embriagado pela graça de escutar um escritor, autor de mais de 20 livros, dono de uma biblioteca de 30 mil livros, vendida após sua morte em 1973 à Universidade de Brasília. Eis ali o maior crítico literário do Brasil, maculado de amor e de ódio por Machado de Assis, o portador do mais famoso pince-nez brasileiro, que o crítico carioca incluía entre os 4 maiores da literatura brasileira, na companhia de José de Alencar, Castro Alves e Euclides da Cunha. Mas acusava-o de plagiário de clássicos franceses em Memórias Póstumas de Brás Cubas e em Dom Casmurro. Eu, mumificado.
meu corpo fechado por esta pele negra, no poema A Cor da Pele, do poeta de Santo Antônio do Itambé, meu amigo, meu irmão, Adão Ventura Ferreira Reis. Adão, a quem reverencio em coro com o confrade Silviano Santiago. Perturbado com a coragem daquele demônio na caricatura de Nássara, no inferno, com um rabo arrebitado, tridente na mão, livros voando no fogo. Grieco não escondia sua preferência por Lima Barreto. Considerava-o mais original que Machado de Assis. Embora declarasse sua afeição por Lima Barreto, confrontava-o sem pudor com Graça Aranha, um fidalgo que crescera ao lado de Nabuco, um homem afável, polido, delicado. José Pereira, da Graça Aranha, que Afrânio Peixoto retratou como magistrado, romancista, ensaísta, escritor brilhante, às vezes confuso, foi o único dos fundadores da Academia Brasileira de Letras a nela entrar sem nenhum livro publicado, contrariando o estatuto. É o que informa o site da ABL. Já para Lima Barreto, que acusou de destratar os autores estreantes, Grieco reservou o fogo de sua língua. Mulato sujo, mal amanhado, atrevido, ríspido, malcriado, sem qualquer humildade. Na minha adolescência, examinando aquela figura que imaginei um combo de Mussolini e Papa João XXIII, ousei achá-lo terrivelmente velho. Um velhinho atrevido, mas encantador. Percebo hoje, terrificado, que o escritor Agripino Grieco, no início da década de 1960, era então mais novo do que eu, aqui diante de vocês. Desse velhinho, que em 1939, em viagem a Belo Horizonte, foi desviado até Pedro Leopoldo para conhecer a psicografia de Chico Xavier, recolho uma declaração apropriada para o momento. Em resposta a quem o acusava de grosseiro da laia de Lima Barreto, implacável nas críticas literárias, Agripino Grieco diz em entrevista a Homero Senna, publicada em meados dos anos 1940 e reproduzida no livro República das Letras, Civilização Brasileira, 1996. Abre aspas. A propósito, é preciso acabar com essa lenda de que eu também, na literatura brasileira, só tenho feito destruir. Se ataquei os manipansos, os falsos ídolos, não regateei elogios a quem de fato os merecia. E aí estão meus estudos sobre Raul de Leone, Alfonso de Guimarães, Gilberto Freire e o próprio Lima Barreto para provar o que digo. De turíbulo na mão, Grieco incensa o patrono da Academia Mineira de Letras. Fui dos primeiros a chamar a atenção do público para essa gente, hoje tão cortejada pela crítica. A respeito de Alfonso de Guimarães, por exemplo, lembro-me que Medeiros de Albuquerque, aliás, Medeiros e Albuquerque, encontrando-se comigo logo depois da publicação de um dos meus artigos sobre o admirável lírico de Mariana, confessou admirado: então o homem é de fato um grande poeta? E eu que pensei tratar-se apenas de um carola, de um esquisitão. Anos após o contato com meu primeiro escritor da minha vida, descobri, com temor e algum deslumbramento, que esse foca do velho Diário de Minas ingressara em um clube de escritores. Achei-me entre os escritores apressados, esses condenados a escrever para o dia, na expressão do condenado Humberto Werneck,
nosso confrade. Essa gente em competição com a velocidade olímpica dos fatos e o ritmo desaforado das rotativas na oficina. Gente conformada com a certeza de que a pressa é inimiga da perfeição, mas necessária. A notícia tem prazo de validade. Habituados com a transitoriedade de seus escritos, mesmo os mais combativos contra a injustiça, a violência e a corrupção, logo transformados em papel de embrulho, lidam eles com o giornale, de giorno, dia em italiano. Por isso o jornalista compreende o lado efêmero da condição humana, o poder e a glória. Tudo passageiro. A vida curta embrulhada em dor, paixão, fracassos, alguma alegria e a fragilidade do amor. Obstinados em registrar o diário, formam uma grei que segue à risca a recomendação do escritor, historiador e general romano Caio Plínio II, Plínio o Velho, nulla dies sine linea. Na verdade, a frase latina atribuída a Plínio o Velho, testemunha ocular da destruição de Pompeia pelo vulcão Vesúvio, é inspirada no pintor grego Apelles de Kos, que viveu no século IV a.C. Sua obra pode nos ser dada a conhecer pelo confrade Jacinto Lins Brandão, das maiores autoridades em literatura e cultura da Grécia Antiga. No encalço da perfeição, o grego Apelles de Kos não deixava passar um dia sem traçar uma linha. Os jornalistas também não. Nenhum dia sem uma linha na Hamilton, em que o Ranzins Agripino Grieco escrevia com um dedo só. O fundador da cadeira de número 10, o poeta, escritor, violonista e professor de latim Francisco Brant Horta, nascido em Juiz de Fora, certamente aprovou o lema estampado no estandarte da nossa academia: Scribendi nullus finis. Nunca falta o que escrever. Brant Horta era jornalista, entendia do riscado. Seu primeiro sucessor na cadeira número 10, João Etienne Arregui Filho, de Caratinga, também sabia de jornalismo. Trabalhou no Diário Católico, fundado pelo primeiro arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio Cabral. Formado em Direito pela UFMG, foi professor, poeta, tradutor, homem de teatro e técnico de basquete. Lembro-me de João Etienne, ator, no Teatro da Imprensa Oficial. Tinha um vozeirão maior que a sua estatura. Estrelou a videopeça O Estripador da Rua G, do jornalista Robert Francis Drummond, xará do procurador-geral americano Robert Francis Kennedy, inimigo número 1 da máfia. Roberto de Hildo Furacão, Sangue de Coca-Cola e a morte de DJ em Paris. Fábio Proença Doyle, meu antecessor na cadeira 10, nasceu em Belo Horizonte em 1928, no dia 14 de julho, Dia Mundial da Liberdade de Pensamento. Filho de Hernani Doyle Silva e de Maria Hortência Proença Doyle. Casado com Raquel Silva Proença Doyle, deixou os filhos Tânia, Fábio Márcio e Marília, 5 netos e 7 bisnetos. Fábio Márcio, que hoje se encontra em viagem, acompanhou o pai no jornalismo. Apesar de sua formação jurídica, Fábio Doyle foi essencialmente um jornalista. Ele foi advogado pela UFMG,
procurador concursado da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, professor da Teoria Geral do Estado na UniBH. Foi um jornalista do dia 1º de junho de 1948, quando foi admitido como repórter auxiliar do Estado de Minas, aos 20 anos de idade, até o dia de sua morte, em 19 de abril de 2021, quando saiu publicado no Estado de Minas seu artigo derradeiro, sua última coluna semanal. Em 1961, foi nomeado redator-chefe do Diário da Tarde e, ao longo dos anos, promovido a diretor de redação, editor-geral, cargo que ocupou com inteligência e profissionalismo por mais de 40 anos. Minas perde um dos maiores jornalistas que já tivemos, um crítico forte, mordaz, escreveu o diretor-presidente dos Diários Associados, Álvaro Teixeira da Costa, no epitáfio de Doyle. E contrapondo-se à frase célebre de Milor Fernandes, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, Teixeira da Costa ressalvou, Doyle sabia reconhecer os acertos dos governantes. Foi um baluarte na defesa da democracia em nosso país, disse o comentarista político do Diário da Tarde, Fagundes Murta, em seu blog. O ex-secretário de Cultura de Minas e ex-presidente do nosso sindicato, Washington Mello, repórter do Diário da Tarde, declarou: Fábio Doyle, jornalista exemplar, acadêmico imortal e admirado, amigo dos amigos, incentivador de jovens talentos de jornalismo, chefe companheiro e apaixonado pelas causas jurídicas, tinha um lema que ostentava com orgulho: nunca menti em toda a minha vida. Compartilhei de sua mesa, na Savassi, junto com o coronel Jonas Cruz, em um desses momentos de amizade. Fábio Doyle escapara da redação para rever um amigo, o jornalista Jader de Oliveira, que vivia em Londres e por 30 anos trabalhou na seção brasileira da rádio BBC britânica. Como puderam ver, a cadeira de número 10 tem sido uma sesmaria de jornalistas, sem o sinete de capitania hereditária. Mesmo seu patrono, o inconfidente Cláudio Manuel da Costa, advogado, minerador, dono de fazenda, secretário de governo na província e poeta do arcadismo brasileiro, mesmo ele, aventuro dizer, praticou o jornalismo. Estudiosos da Arcádia ultramarina, fundada por Cláudio Manuel da Costa, consideram o poema Vila Rica uma narrativa épica em verso sobre a formação de Ouro Preto. Digamos, uma reportagem sobre o nascimento sanguinolento de Minas Gerais, a capitania das Minas do Ouro, cobiçada por paulistas e emboabas, a capitania de igrejas santas, erguidas pelo ouro, sem o sentimento de culpa, com o sangue e a alma de seres humanos escravizados. Suas torres, alvos da visitação turística, são dedos em riste, testemunhas de acusação. E como os portões de Auschwitz e de Soweto, bradam aos céus e clamam a Deus justiça. Abro parênteses. Se vocês concordarem, poderíamos afirmar que Roma se antecipou em 162 anos à peregrinação penitencial que Papa Francisco realizou ao Canadá em fins desse mês de julho para pedir perdão pelos crimes de genocídio cultural contra milhares de crianças indígenas abusadas em internatos católicos no século XIX. No Brasil,
A nomeação de Dom Silvério Gomes Pimenta a bispo auxiliar de Mariana em 1890 foi, a meu ver, um pedido de perdão da Igreja Católica pelo crime de genocídio negro perpetrado às suas barbas ao longo de 300 anos. Dom Silvério não foi, porém, o primeiro bispo negro das Américas, foi o segundo. O primeiro bispo afrodescendente, pelo menos nos padrões norte-americanos, que uma gota de sangue negro é negro, o primeiro bispo afrodescendente, mas com cara de branco, filho de um imigrante irlandês com uma escrava filha de negros, ela uma escrava filha de negra estuprada, foi Dom James Augustine Riley. Ele foi nomeado em 1875 para a Diocese de Portland, no Oregon, nos Estados Unidos, pelo Papa Pio IX, ou seja, 15 anos antes de Dom Silvério ser feito bispo pelo Papa Leão XIII. A propósito, na segunda-feira, agora, dia 29, por iniciativa luminosa do presidente Rogério Faria Tavares, a Academia Mineira de Letras homenageará o grande arcebispo de Mariana, Dom Silvério, no centenário de sua morte, em 30 de agosto de 1922. Se o presidente me permitir, eu digo que todos estão convidados. Voltando à Vaca Fria, a narrativa histórica Vera Mosca Azul picou alguns dos mais brilhantes jornalistas mineiros, autores de obras sedutoras. O livro representa a fuga do que caduca em horas, a perseguição ao mais duradouro, atemporal, eterno, com os escritos de Plínio o Velho, a mágica de Apeles de Cós, o sonho de Ícaro. José Maria Rabelo, que editou o Binômio de 1952 a 1964, até o seu empastelamento por um comando militar, publicou História Geral de Minas e Belo Horizonte, do Arraial à Metrópole, 300 anos de história. Mauro Verquema, ex-editor-geral do Estado de Minas e dono de uma biblioteca mineiriana cobiçadíssima, lançou uma série de obras sobre a história, a arte e a cultura mineiras, com destaque para história, arte e sonho, na formação de Minas Gerais, Ouro Preto na história, protagonismos, paradigmas, revisões. Mário Lara Leite, meu companheiro de República. Mário Lara Leite, que morreu sem ninguém saber. Morreu no final do ano passado e eu fiquei sabendo, lendo a revista do nosso Durval Guimarães. Mário Lara de Baependi, ele saiu de lá para nos surpreender com bons trabalhos de pesquisa histórica. Nos confins do sertão da farinha podre foi o primeiro. Em uma fazenda chamada Mendanha, fuçou os primórdios do povoamento da comarca do Rio das Mortes. Francisco Brant, você mesmo, Chico, ex-Jornal da Tarde, acaba de dar à luz mais uma magnífica contribuição de seu talento. Tiradentes, cidade singular e romântica, com fotografias de Miguel Aum e a participação de Olinto dos Santos Filho, especialista em patrimônio histórico e artístico nacional. Anteriormente, Chico Brant presenteou os leitores com São João del Rei, Uma Guerra e Fé no Rio. Aliás, São João del Rei, Ouro, Guerra e Fé no Rio das Mortes. Aparentados, com o olhar clínico e a alma controversa de Gay Talese, nossos jornalistas expandiram-se para outros gêneros da literatura.
do lado esquerdo do peito, sob 7 chaves, em Canção da América. Guardo a saudade de Fernando Brant, da América do Sul, a caminho do Parque de Ibitipoca para uma reportagem. Estávamos juntos. Ninguém esquece seus poemas para canções de Milton Nascimento, mineiro do Rio de Janeiro, Maria Maria, escravo de Jó. Em paisagem da janela do quarto de dormir, vejo uma igreja e um sinal de glória. Fernando Brant chuta para longe o complexo de solidão do mineiro, cantando em Paralelo e McCartney: sou do mundo, sou Minas Gerais. Clara Arregui trabalhou no estado de Minas aqui e no Correio Brasiliense em Brasília. Lá publicou o romance Segunda Divisão e Fafiche, a história da agitada Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, no bairro Santo Antônio, onde estudei com Guilherme Jorge Rezende, de São Vicente de Minas, doutor em telejornalismo, professor aposentado da Universidade Federal de São João del Rei, especialista em Otto Lara Rezende. Eita, faficheiros! Vou citar 4. Frequentadores do Maria Joana, o melhor botequim da América do Sul, do nosso confrade Amilcar Martins, o moço. Alberto Vilas, vencedor do concurso de contos do Paraná, aos 20 anos de idade, apanhador de uva e de oliva nos campos do Líbano, antes da Guerra Civil, ex-editor-chefe do Fantástico na TV Globo, editor do precioso e genial newsletter O Sol, autor de livros com pontos de interrogação. Afinal, o que viemos fazer em Paris? E onde foi parar nosso tempo? E do livro com ponto de exclamação, O Mundo Acabou. Luiz Fernando Imediato, de Belo Vale, autor de Não Passarás o Jordão e Trevas do Paraíso, sobre o terror da ditadura. Irã Firmino, de Caxambu, chamou a atenção para o suplício dos doentes mentais nos porões da loucura. Com a repórter fotográfica Jane, minha querida amiga Jane Faria, Irã denunciou o campo de concentração de Barbacena. E agora, em toda lua cheia, solta a revista Ecológico, em memória do ambientalista Hugo Werneck. Itamar José de Oliveira, de Bom Despacho para a Sorbonne, doutor em Sociologia e Informação, autor de Francisco Campos, A Inteligência do Poder, lançou nesta casa, neste mês, o primeiro volume da trilogia Saga dos Políticos do Oeste de Minas. Hélio Carvalho Garcia, A Arte Mineira de Fazer Política. Os próximos biografados serão Olegário Maciel e Benedito Valadares. Continuando, Leila Ferreira, de Araxá, encanta o público, ouvinte de suas palestras e leitor de seus livros, dentre eles A Arte de Ser Leve, Viver Não Dói e Que Ninguém Nos Ouça. Nirlando Beirão. Ah, vejam o que Nereide Beirão disse do irmão. Nirlando é um espelho do que todos nós gostaríamos de ser. E isso tem a ver com o jornalismo sonhado, aquele que transforma. Nirlando foi a quebra de paradigma de que um jornalista, para ser brilhante, tem que ter um gênio difícil, ser prepotente, o dono da verdade. Nirlando foi genialmente o oposto de tudo isso. Vitimado pela esclerose lateral amiotrófica, que aos poucos foi travando seus dedos no teclado,
Nirlando Beirão, o texto mais genial da imprensa brasileira, ainda encontrou forças para escrever meus começos e meu fim, a notícia da sua agonia. Nela, repórter até o fim, Nirlando revelou um segredo familiar guardado nos tabernáculos das famílias mineiras. A história de amor do avô, o padre Antônio Beirão, que veio de Portugal e aqui se apaixonou por Esméria, uma mulher mineira. O desembargador Gutenberg da Mota e Silva, que está ali atrás, investiga como se ainda fosse repórter do Jornal do Brasil em Belo Horizonte, facetas secretas de nossos autores. Publicou na revista da Magis, editada pelo competente jornalista Manuel Marcos Guimarães, de São Lourenço, Drummond e a irrealizada Viagem aos Seios de Duília, o jantar que reuniu 3 poetas em Pouso Alto há 83 anos, Drummond, Bandeira e Ribeiro Couto, e os 5 coautores de um conto de Guimarães Rosa, Mechel. O Rosa também é especialidade de Ariosto da Silveira de Oliveira, que estava aqui no início, que eu tive o prazer de abraçá-lo. De texto apurado, ele publicou O Baixo Sertão de Guimarães Rosa. Usou da experiência de cronista político para narrar os confrontos da UDN e do PSD em Cortaguela e Pica-Pau. De repórter Nobel, Gabriel Garcia Marques, Ariosto conta a aventura do colombiano padroeiro do jornalismo literário. Lucas Figueiredo trocou as montanhas de Minas por uma aldeia na Suíça, mas mantém-se campeão em premiações, o ESSO, o Jabuti, praticando jornalismo investigativo, seja sobre fatos recentes, Morcego Negro, o Operador, seja do passado, Tiradentes, uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier. Da linhagem de Paulo Mendes Campos, aqui lembrado pelo nosso presidente, de Fernando Sabino e Rubem Braga, Lindolfo Pauliella, que também está em viagem pelas Europas, mexe com nossas emoções em crônicas de lirismo e bom humor, como atestam Almas dos Anjos, lançado recentemente, e os livros anteriores, A Rebelião das Mal-Amadas, Nosso Alegre Gurufim e O País das Gambiarras e Banquete dos Mendigos. Regis Gonçalves, de Santa Bárbara e do jornal O Tempo, garimpou no chão de Santa Luzia e dos quintais de Sabará um título adequado para a heroína do seu último livro, Lúcia Machado de Almeida, Uma Vida Quase Perfeita. Trata-se de uma preciosidade para o conhecimento da vida cultural mineira na metade do século passado, em que se moviam personagens fascinantes, capitaneadas pelo pintor Alberto da Veiga Guinhar. João Paulo Cunha. Ele é pastor da prosa perfeita, latifundiário do pensamento e da cultura, respeitado. Dele, editor do caderno Cultura do Estado de Minas, pesquei esta verdade. Não há melhor jornalismo do que aquele que deixa o poder se roendo por dentro. Em sua nova coletânea de ensaios, titulada Em Busca do Tempo Presente, João Paulo Cunha, filho do meu diretor no Diário de Minas, o Lauzinho, recomenda: duvidar é sempre um bom método. Quem duvida, pensa. Lourenço Dantas Mota carregou de Airoca para BH
Paris e depois para São Paulo, a inquietação e a luminosidade da família, encabeçada pelo seu patriarca, o poeta Dantas Mota, autor de clássicos como Elegias do País das Gerais e Primeira Epístola de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, aos ladrões ricos. Lourenço, um intelectual de primeira, deixou-se contaminar pela verve paterna e por longos anos deu tratos a ela, elaborando os editoriais do jornal O Estado de São Paulo, de contundente dureza e beleza. Publicou André Malraux no Caminho das Tentações, Tristão de Ataíde, A História Vivida e Introdução ao Brasil, um banquete no Trópico. Carmo Chagas de Inhapim, autor de Política, a Arte de Minas, trabalhou no Diário de Minas e na revista Alterosa, antes de se mudar para São Paulo, onde fez carreira e integrou equipes recheadas de mineiros que criaram o Jornal da Tarde, da família Mesquita, e a revista Veja. Em Vesgo, Carmo narra a história de um cão que fugiu de São Paulo para uma fazenda em Minas Gerais à procura de sua dona. Contador de histórias, Carlos Herculano Lopes, conterrâneo de Merania, traz para seus livros a imaginação e o realismo do berço em Coluna, no Vale do Rio Doce. Herculano vem de uma cidade rodeada por municípios de nomes bentos: São Pedro do Suaçuí, Frei Lago Negro, São Sebastião do Maranhão, São João Evangelista e São João Evangelista, né, Oswaldo? E São José do Jacuri, terra do saudoso jornalista Jadir Barroso. Romancista em A Dança dos Cabelos, Sombras de Julho, O Último Conhaque e O Vestido, Herculano criou contos como O Sol nas Paredes, Memória da Sede e Coração aos Pulos. Infeliz seria por toda a minha vida se me esquecesse de Vander Piroli. Ele foi um dos mais requintados escritores mineiros, mestre do conto, do título que dispensa lide e sublide. Cito: os rios morrem de sede, a mãe e o filho da mãe, o menino e o pinto do menino, e minha bela putana. Piroli, que hoje está em exposição na Biblioteca Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade. Piroli tentava esquecer, despistar a sua grandeza de intelectual refinado. Ele metido na redação do jornal O Estado de Minas, ou de camisa aberta no peito, em algum botequim da Lagoinha, onde nasceu em 1931. Petrônio Souza Gonçalves irrompe em cena com a poesia de Braço de Rio, Pedaço do Mar, Um Facho de Sol como Cachecol. Parceiro do músico e compositor Toninho Horta. Poeta, luminoso poeta, escreveu Sebastião Neri. Os trilhos que levam ao poeta Petrônio estão nas palmas das mãos dos seres humanos que sofrem, disse o compositor Aldir Blanc. Tostão, campeão do mundo e cronista, falou: assim como os belos lances e gols eternizam e embelezam o futebol, a poesia, como a de Petrônio, engrandece a literatura e impressiona a vida. Minas volta a dar ao Brasil um poeta nacional, disse dele o jornalista e escritor Aristóteles Drummond, autor de O Homem Mais Lúcido do Brasil, sobre o ex-ministro Roberto Campos. Aristóteles nasceu no Rio de Janeiro, mas ganhou certidão de nascença mineira
pela descendência de seus maiores. O bisavô, o poeta e governador de Minas Gerais, Augusto de Lima, nasceu em Congonhas do Sabará, atual Nova Lima. Foi aluno de Dom Silvério Gomes Pimenta no Seminário de Mariana e foi membro da Academia Brasileira de Letras. O avô, o historiador Augusto de Lima, Júnior, injetou-lhe com o sangue a paixão por Minas. Apesar de aproximar-se o fim do meu horário eleitoral, cortaria meu dedo se não mencionasse Frei Beto, de BH, em batismo de sangue, fidel e a religião. Fernando Gabeira, de Juiz de Fora, renovador do Diário de Minas, em batismo de sangue, em O que é isso, companheiro? Caratinga e sua trindade gloriosa, Ziraldo, Rui Castro e Miriam Leitão. Zvenir Ventura, de Além Paraíba. Fernando Moraes, de Mariana, sob a liderança do Danilo. Vencedor de muitos prêmios, com a Ilha, Olga, Corações Sujos e Chateau, o Rei do Brasil. E ainda Luiz Nassif, de Poços de Caldas, biógrafo de seu conterrâneo, Walter Moreira Salles, o banqueiro, embaixador e a construção do Brasil. Preciso parar. Mas nem falei ainda em José Eduardo Gonçalves, autor de Cartas do Paraíso e Vertigem, editor da coleção BH, A Cidade de Cada Um. Zé Eduardo acaba de lançar mais um volume, desta vez sobre o Barro Preto, escrito por Chico Brant, que vai acabar ficando milionário. Nem falei de Afonso Borges, de Belo Horizonte, contista de Olhos de Carvão e poeta em Bandeira no Varal. Afonso Borges é o maior divulgador da literatura brasileira no Sempre um Papo, 36 anos no ar. Faltam 3 nomes nesta lista, todos ex-seminaristas, como eu. Alcindo Ribeiro de Oliveira, ex-aluno salesiano, autor de edição extra sobre o Diário de Minas e do romance policial A Ficção da Verdade sobre o caso Aziz Abras. Lélio Fabiano, criador da Faculdade de Comunicação da PUC Minas, autor do romance confessional O Silêncio do Rio Comprido, o seminário carioca, onde ele e Carlos Heitor Coni estudaram. E Zé Maria Mairink, de Jequeri, ex-aluno de Mariana e do Caraça, autor de Vida de Repórter, o primeiro jornalista a chegar à Alameda Casa Branca, onde Carlos Marighella acabara de ser fuzilado. Marinho escreveu ainda Solidão, Filhos do Divórcio, Anjos de Barro e Mordaça no Estadão, sobre a censura no Jornal dos Mesquitas. Sinto um tridente me cutucando. É Agripino Grieco, lembrando que ele e Monteiro Lobato só aceitariam entrar para a academia se dispensados do discurso. Fica claro que a cadeira de número 10, mais do que a mim, cabe à imprensa, que, genuflexo, saúdo e homenageio na memória de Dídimo Paiva, de Parajara dos Santos e Mauro Santayana, do Diário do Rio Doce, a Gildo Cortes, do Correio de Araxá, Alessio Cunha Damasceno, de O Tempo, José Costa, do Diário do Comércio, e Murilo Rubião, do Suplemento Literário de Minas Gerais. A 10
é território livre dos jornalistas mineiros, viu, presidente? Vários jornalistas já se encontram na casa, por méritos incontestáveis, como Danilo Gomes, Ângelo Osvaldo, Rui Mourão, Pedro Rogério Moreira, Manuel Higino dos Santos, Humberto Werneck e nosso presidente Rogério Faria Tavares. Quanto a mim, agradecido também ao filho do presidente eterno, Vivaldi Moreira, José Maria, que no passado me estimulou a aqui vir, eu recorro ao latim de seminário e tão apreciado na casa para responder à confiança dos senhores acadêmicos que me elegeram. Et ego quia vocaste me. Vocês me chamaram, aqui estou. Muito obrigado. Momento maravilhoso nos proporcionou o nosso confrade J.D. Vital, em noite luminosa, inspiradora, memorável, como modesto integrante da imprensa mineira. Eu me senti muito feliz em ouvir aqui tantos nomes tão queridos, tão admirados e que construíram uma trajetória tão bonita, né? O que comprova a altíssima qualidade do profissional da imprensa de Minas, né? Respeitado, conhecido e admirado no país inteiro. O Vital prestou hoje uma homenagem preciosa ao jornalismo mineiro, à imprensa de Minas Gerais. Muito obrigado, Vital. Olha, e Carlos Herculano está aqui, Chico Brandt também, o nosso querido Almir Salles, enfim, muitos são os que vieram aplaudir Vital. Eu agradeço muito a presença de todos. Eu quero dizer que Vital receberá os cumprimentos de todos nesta ponta aqui do nosso palco, do nosso tablado aqui. Uma fila se forma nesse sentido, cumprimenta o Vital aqui, e esse é o percurso, tá? Eu tenho a obrigação de dar essa instrução para que tudo ocorra do melhor modo. Mas, desde logo, nós já podemos também nos cumprimentar e nos confraternizar no foyer em frente a esta sala. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. E viva Vital!